gente, tudo bom com vocês? Hoje vim trazer dicas sobre materiais, eu sei que vocês amam esse assunto. E mais legal do que isso, eu vim trazer sobre materiais baratinhos, que eu sempre utilizo nos meus desenhos e que vocês podem utilizar também se vocês estão querendo investir aos poucos. Então você não precisa ter desenhos da NASA, já falei isso. E como eu moro no interior do Mato Grosso do Sul, né, minha gente? Então eu sempre tive que adaptar para fazer os meus desenhos. Muitas vezes eu não tinha acesso aos materiais. Antes, quando eu comecei a desenhar, né, muito idosa, eu comecei a desenhar há muitos anos, então não era tão fácil você pedir da internet e eu tinha que me virar com o que tinha aqui ou esperar 3 meses para vir da China. Então, como eu nunca fiquei sem desenhar, eu sempre dei meu jeito, eu sempre adaptei, que custam muito barato e podem deixar o seu desenho lindo do mesmo jeito. Então, bora lá! E antes, claro, se você tá no YouTube, deixa o seu like, se inscreve no canal. E se você tá no meu Instagram, deixa o seu like, seu comentário aqui também pra gente conversar. Então, bora pro conteúdo. Eu vou começar mostrando essa linha da Cis, que se você tá me acompanhando aqui no Instagram, você tá careca de saber da existência dela. Eu tenho falado muito dessas canetinhas, porque a Cis, ela tinha lançado essa linha, que é a base de água, e vem com essas duas pontinhas, e depois ela decidiu lançar essa linha mais pocket, menorzinha, que inclusive ela é maravilhosa para você levar com você onde você precisar. E ela tem só a pontinha que interessa, então ela tem só a pontinha de brush. Isso é muito maravilhoso porque ela acabou saindo a metade do preço dessa canetinha e tem a mesma durabilidade e você consegue o mesmo efeito. E ela tem mais tons ainda do que essa canetinha, então assim, eu achei uma sacada genial que a Cis ter lançado esse tipo de material, porque ele é muito acessível e ele é ótimo para quem está começando também, porque quando você está começando a trabalhar com marcadores e com canetinha, às vezes você pode se frustrar muito trabalhando com essas canetinhas à base de álcool, principalmente da Magic, porque é difícil de controlar o pigmento, porque esparrama, porque mancha. E essa canetinha, como ela tem essa pontinha de brush, então você pode tanto cobrir superfícies maiores, né, que eu vou mostrar para vocês, utilizando ela deitada, quanto você pode cobrir superfícies menores se você usar a pontinha dela. Então eu acho uma ótima canetinha para você dar acabamento. E se você é do tipo que tem preconceito com canetinha à base de água, eu tenho uma boa notícia para você. Essa linha é maravilhosa. Essas canetinhas à base de água que a gente conhecia antes, que no caso são essas canetinhas de criança que a gente comprava no mercado com revistinha para pintar, não tem nada a ver com essas canetinhas novas que estão saindo agora. Elas são ótimas, elas misturam entre si os pigmentos, não fica manchado, não fica com acabamento artificial. Então, se você tem dúvida disso, dá uma olhadinha no vídeo do IGTV que eu postei das almofadas, que eu mostro como você misturar a pigmentação dessas canetinhas. Fica maravilhoso. Então eu te desafio a experimentar essa linha nova base de água, que é muito boa e se assemelha muito ao acabamento com as canetinhas a álcool, que elas misturam entre si e fica um acabamento super interessante. E o mais legal é que essa canetinha, ela não passa pro outro lado, que esse é outro problema que a gente tem com canetinha a álcool. Então eu amo essa linha e eu indico super pra vocês e ela tem um preço muito acessível. O segundo material que eu quero muito indicar pra vocês são marcadores pretos de CD. Eu sempre utilizo e quando eu faço workshop presencial eu sempre coloco na lista, porque eles são super fáceis de achar, tem em qualquer papelaria e geralmente eu procuro essa linha que tem duas pontinhas. Então ele já tem essa pontinha aqui, que é maior, mais grossa, e ele tem também uma pontinha que se assemelha ao nanquim. Então eu sempre busco de várias marcas para testar, para ver se funciona, porque eu utilizo essa canetinha, essa pontinha preta maior para dar acabamento em superfícies do desenho, né, para dar aquele contraste legal. E eu utilizo essa pontinha aqui também como nanquim. Se eu tô, por exemplo, indo desenhar em algum lugar e eu não posso levar muitas espessuras, enfim, eu acho essa canetinha super prática. E o legal é que como ela é permanente, para não manchar, você pode usar com aquarela ou marcadores à base de álcool, que às vezes mancha alguns tipos de nanquim também, que ela não vai manchar, ela fica plena e intacta. Então eu super indico que vocês procurem essas canetinhas, inclusive se você não quer gastar com nanquim, essa linha da Pilot ela é maravilhosa, ela tem uma pontinha super parecida com a de nanquim, e essa canetinha ela vai custar menos de R$10, então a gente sabe que o preço da nanquim é mais elevado. E ela é permanente, então eu super te indico, se você quer dar uma economizada nas suas nanquins, você procurar esses marcadores de CD. E outra linha que, claro, não podia ficar de fora são as Magic Colors. Eu não tenho indicado muito elas, porque eu tenho visto que a frustração é certa, né? Até pegar o jeito com elas são canetinhas que espalham mais, elas mancham. Só que tem duas cores que eu não vivo sem, que são o WG1, que é aquele cinza quente que eu uso em todos os meus desenhos, né? Então esse aqui tá falhando até, tadinho.
Mas ele tem esse cinza muito suave que você consegue fazer contraste em superfícies claras, né, de bege ou de branco. Eu acho que me ajuda muito. E também essa canetinha CG1 que eu uso para fazer vidros e espelhos. Então eu uso muito essa canetinha para fazer superfícies com esse aspecto mais azulado, mais frio. E a CG1 e a WG1 eu não vivo sem essas canetinhas, gente, não tem condição. Então se você for investir em algo na Magic, eu indico que você invista nessa paleta de cinza, porque ela é muito boa e ela tem cores muito úteis. E outra canetinha na linha de marcadores à base de álcool, também essa linha da Cis, que nós temos essa linha cinza, que ela é o dobro do preço dessa linha aqui. Então uma tem essa pontinha de brush e essa tem a ponta chanfrada. E por não ter a ponta de brush, ela é bem mais barata, mas ela tem todas as cores que essa linha aqui também tem. Ela custa em média de 10 a 12 reais, gente. Eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, mas é mais ou menos nessa faixa de preço, enquanto eu estou aqui, nesse tempo que eu estou vivendo, nesse contexto. Então eu acho um preço bem legal para marcador, porque ela dura muito, ela tem as duas pontinhas, tem uma pontinha mais fina e tem a pontinha chanfrada, e ela se assemelha muito ao acabamento da Copic. Então eu acho uma ótima opção se você também está querendo economizar e você está querendo comprar esses marcadores à base de álcool. E agora eu vou passar para essa linha de sketchbooks. A Tilibra, ano passado, ela lançou essa linha mais em conta, que é a linha Academy, e ela lançou sketchbooks numa faixa de 25 a 40 reais, que a gente sabe que sketchbooks têm preços super salgados, então geralmente é bem mais caro do que isso. E ela lançou com tipos de folha que dão muito certo para marcador, que eu sempre indico para vocês as folhas de 90 de gramatura para marcador. E ela lançou essa linha com folhas de 90 e 150 de gramaturas, que é o que eu indico para vocês. E dá super certo, gente. Quando a gente utiliza marcadores à base de álcool, é óbvio que passa para o outro lado da folha, mas é maravilhosa essa linha, eu uso muito, dá muito certo. A folha também, ela como superfície para o marcador funciona super bem. E ela tem um preço muito maravilhoso, então super indico pra vocês, tanto esse tamanho de A5, que ele é mais pequenininho, quanto também esse tamanho de A4, que ele é maior e ele vem com esse aspiral. Esse A4 ele vem com a gramatura de 150 e eu acho muito maravilhoso pra usar com marcador. Ele é ótimo, é perfeito, ele passa às vezes pro outro lado também, mas acontece, gente, não tem o que fazer. Quando você tá trabalhando com marcador à base de álcool, ó, perceba que só a parte de álcool que passa pro outro lado. Esses outros eu usei canetinha à base de água, então não passa, né? Faz parte, mas ele é ótimo, uma ótima superfície para você usar marcador. A tinta espalha super bem, mistura super bem. Então é uma indicação maravilhosa para vocês e que tem um preço muito, muito acessível. E o que eu acho legal do sketchbook é que seus desenhos ficam todos no mesmo lugar, então é maravilhoso você ter esse tipo de material. Então é uma opção super legal se você quer manter os seus desenhos no mesmo lugar, mas você não quer gastar muito em sketchbooks tipo da Moleskine, ou até a Canson tem uma linha que é um pouquinho mais cara. Bom, gente, é isso. Esses são os materiais baratinhos, geralmente eu uso, deve ter outros, né? Mas eu sempre indico que vocês testem. Achou um material baratinho, não deixa de testar, não fica apegado em marca, sempre falo isso pra vocês. E fiquem apegados mais se o material funciona ou não, porque vocês podem ter uns achados aí no meio dessa procura, que sempre vão fazer parte do processo de desenho de vocês e vai custar muito barato. E a ideia é essa, a gente ir adaptando e também economizando nesse processo, porque nosso dinheiro não é capim, né, minha gente? Então, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!